Olá, corretor, corretora de imóveis, dono de imobiliária e construtora. Esse episódio é da pesada. Turma massa demais que está aqui hoje para falar de um assunto muito importante e muito complementar do nosso dia a dia. Como sempre, né, muito bem acompanhado, meu sócio, meu parceiro de negócio de vida, Bernardo Ribeiro. Puxa aí, bebê. Fala pessoal, boa tarde. Começamos mais um episódio 11, está acabando a primeira temporada, né? A gente está até ansioso para passar aí para vocês tudo que vem da segunda temporada, mas a gente vai guardar, vem surpresa, vem muita coisa legal. A gente está com dois convidados parceiros aí nossos do mercado. Muito bom ter gente especialista para falar disso e é um tema sensacional. Bypass, como prevenir. Bruno, por favor, fale um pouco sobre você, sobre a C2T, fala um pouco pra gente, depois a gente vai passar para o Arthur. E é um prazer, primeiramente, recebê-los aqui, viu, gente? Obrigado pela presença aí. Bom, meu nome é Bruno Castro, sou sócio do C2T ADV. Comecei no mercado imobiliário há 20 anos como estagiário de uma grande imobiliária. E aí, depois disso, eu trabalhei em escritório de advocacia, atendendo o mercado imobiliário. Nesses escritórios, eu conheci meu sócio, o Arthur Tomás e o Bruno Costa, e aí decidimos fundar um escritório nichado, focado em atender o mercado imobiliário. Daí surgiu o C2T. Muito legal. Arthur, fala pra gente um pouco aí da sua história, de como que você chegou até aqui, né? Conta pra gente que a gente tem certeza que vai ser muito engrandecedor, até pra gente falar sobre esse assunto, a galera saber que a gente tá falando com gente que tem autoridade, que sabe o que tá falando, né, gente? Léo, Bernardo, obrigado pelo convite. Inclusive, agradeço o presente. Sensacional. Que bom que Porque você gostou, uai. tomo 3 litros de café por dia. Bom demais. Mas Então foi presente certo. certíssimo. Advogado toma café, sabe? Toma muito café. Sem Publicitário café, nada também. funciona no Nada escritório de funciona, é advocacia. verdade. Mas, bom, a minha história é muito parecida com a do Bruno, pelo menos na trajetória. A gente tá nessa caminhada aí junto há muito tempo. E focado mais do que nunca em atender bem as imobiliárias. Então, acho que uma definição que nós tivemos há algum tempo, e foi muito acertada, até para a gente conseguir atender melhor, foi tornar um escritório, e toda a equipe, todo o time, especializado na assessoria jurídica para imobiliárias, o que já é um mundo, cara, porque já é coisa demais. A gente tem muitas frentes para aprofundar, muito conhecimento de mercado para ter. Eu hoje dou aula na PUC, na pós-graduação de Direito Imobiliário, percebo como os advogados chegam sem especialização, muito perdidos, enfim. E toda essa trajetória nossa durante esse tempo nos ajudou muito a tentar entender as dores e talvez a dor que eu sempre escutei, não tem nenhum corretor, nenhum imobiliário que não tenha passado por uma situação Verdade. de bypass, né? Então, esse é um tema bastante polêmico, um tema que incomoda os donos de imobiliários, corretores, associados, enfim, autônomos, de um modo geral, mas tem muito o que fazer para a gente conseguir contornar essa situação que é muito delicada. Muito legal. Realmente é um assunto que ele permeia o mercado. A gente está no mercado há muito tempo. A gente, mesmo jeito que vocês com certeza ouvem isso desde sempre. E é uma deficiência, né, do mercado, um problema crônico. E a gente realmente, esse é um episódio muito legal que a gente vai trazer aí, principalmente o que é, gente, vou passar a palavra para vocês, mas também o principal é como prevenir, né? Isso é importante. O que eu tenho que fazer para mitigar esses riscos, né? Por favor, respondam para mim o que é o bypass imobiliário. Bom, o bypass, como o próprio nome já indica, né, passar à frente. Então, basicamente, o que nós temos é uma situação que no direito a gente poderia considerar como um ato ilícito, uma fraude, que nada mais é do que ter uma negociação encetada, uma contratação feita, um negócio encaminhado com um prestador de serviço que é o corretor, que é a imobiliária contratada, e daqui a pouco a gente ter um desvio no sentido de que esse negócio seja feito diretamente pelo comprador com o vendedor aí na intermediação imobiliária tradicional, ou através de um outro corretor, isso acontece muito, que reduz ou facilita o aspecto financeiro
para tentar motivar o vendedor e o comprador para que faça um negócio com ele, mas a gente tem outras frentes também do bypass. A gente tem uma frente, por exemplo, que acontece muito dentro do segmento de lançamentos imobiliários, que são os imóveis que são negociados por vários corretores com as construtoras. Isso acontece também no segmento da produção, enfim, dos lançamentos imobiliários de modo geral, e também até internamente dentro das imobiliárias. Curiosamente, na verdade, na semana passada, eu recebi um contato de uma imobiliária lá de Pato Branco, e eu fiquei bastante entusiasmado e curioso. Advogado geralmente é curioso, porque o sujeito me relacionou e me encaminhou 40 casos em que ele suspeitava que tinha tomado bypass. E aí eu fui entender a estrutura do que acontecia dentro da imobiliária dele, e basicamente havia uma fragilidade muito grande na condução dos negócios pelos corretores parceiros, pelos corretores associados. Então nós estamos falando de um bypass feito dentro da própria empresa, com os próprios colaboradores da imobiliária, que daqui a pouco criaram ali um contexto de desviar essas remunerações. Então, são várias frentes, né, dentro do bypass, que a gente pode abordar cada uma delas de um modo mais jurídico e também prático, para tentar entender como é que isso pode ser contornado, né? Interessante a gente também lembrar que tem bypass na locação. Normalmente não é muito falado porque os valores são menores, né? Na locação ali é 10% de 0,3, 0,5 do valor do imóvel. A compra e venda nós estamos falando de 5, 6% do valor de imóvel. Então, muitas vezes ele não tem a repercussão, né, na mídia, entre os corretores, mas a gente sabe que afeta. Tem locações aí que perduram por 10, 20 anos, se somado o que a imobiliária deixa de ganhar, isso às vezes é mais até que a compra e venda. Então, também tem que lembrar. E os números do bypass também assustam. Eu estava lendo recente a Loft e o Quinto Andar. A Loft falando que pelo menos 4% das transações acontecem bypass da corretora da imobiliária. E o Quinto Andar soltou um número também interessante, estimando em 9% o prejuízo do faturamento de uma empresa. Por conta do bypass. Por conta do bypass. E assim, gente, isso nós estamos falando uma proporção, né, grandiosa. A gente tem 2 players aí, são gigantes, mas assim, não deixa de acontecer na imobiliária pequena, né? Igual, por exemplo, você recebe um contato com 40 casos suspeitos, é muita coisa, né? Então, assim, a gente começa a entender que isso faz parte até da vida daquele corretor autônomo que se propôs a fazer toda a negociação com muito entusiasmo, muita dedicação, mas pouco preparo na parte jurídica, pouca instrução de como fazer da forma correta, e muitas das vezes ele é colocado fora desse processo final da parte da comercialização ali, ele acaba, né, perdendo, né? Eu, quando corretor muito novo, inexperiente, passei por isso, fiquei muito frustrado, né? E acho que todos os corretores, né, com exceção de quem está chegando agora no mercado, já mais preparado, é um mercado que está buscando trazer conhecimento de uma certa forma, até mesmo o VGV de Milhões é uma maneira da gente dividir com vocês um conhecimento. Então a gente começa a ter, né, a relação com o dá para fazer com o achismo ou o dá para fazer com a certeza, com a chancela de 2 especialistas. Então, mais uma vez, gostaria demais de agradecer vocês, né, por vir aqui se propor, né, com a agenda, como a gente sabe que é muito cheia, a trazer para os corretores e para as imobiliárias essa visão e como a gente pode melhorar, né, essa questão num ponto de vista assim otimista, né? Como eu vou fazer hoje para que eu não sofra esse bypass de alguma forma, né? Eu vou fechar aí as arestas que eu tenho, né? Eu acho que a gente abordar sobre essas arestas é muito importante, principalmente igual a gente estava conversando agora há pouco. Documentação necessária, ficha de visita, toda essa questão que colabora para que você possa, né, conduzir da melhor forma e não ser prejudicado numa situação, né, de fraude, né, que é o caso. Sem dúvida. Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que é importante que essa mentalidade seja incorporada, principalmente pelos gestores e pelos donos das imobiliárias. A educação corporativa, o corretor associado, seu processo desde a captação do imóvel até a concretização da venda, é um processo contínuo com várias atividades que são desenvolvidas nesse meio do caminho. E quando o corretor chega dentro da imobiliária, ele precisa se sujeitar, né, a um procedimento bem feito e juridicamente adequado.
porque o que se percebe é que não há, por parte do corretor, um entendimento do que necessariamente precisa acontecer para que o direito à remuneração pela intermediação aconteça. Ou seja, tem esse direito garantido. Então, o sujeito ele não é possível exigir de alguém que não conhece. Então, quando você simplesmente coloca o colaborador ali dentro e não trata, né, dessa aplicação dele dentro da estrutura organizacional da imobiliária, o que passa também por uma educação corporativa, um treinamento que mostre, olha, a importância da assinatura de determinados documentos durante o processo, desde a captação até a concretização da venda. Ele tendo essa percepção, certamente as brechas para que aconteça o bypass, elas diminuem muito. Eu queria só fazer uma consideração de mercado, que é importante, e eu acho que torna ainda mais relevante o bypass, porque existe uma concorrência sanguinária no mercado imobiliário. A gente hoje vive uma cultura de parceria cada vez mais incentivada, eu acho que isso é muito saudável em todos os segmentos, mas o fato de termos, por exemplo, diversas placas de imobiliárias anunciando o mesmo imóvel, isso oportuniza que muitos compradores acabam jogando com essa possibilidade de poder tratar do mesmo imóvel com várias imobiliárias, que vão desenvolver de formas diferentes a negociação com o mesmo proprietário. Então, isso acaba abraçando uma má intenção do comprador, favorecendo essa má intenção, o que exige da imobiliária ainda mais cuidado. E o do proprietário também acontece da mesma forma, né? O proprietário que coloca o imóvel em várias imobiliárias, muitas vezes, se já tem a intenção de lesar, ele acaba também esperando o melhor momento para fechar um negócio, esticando a corda para ver onde que ele vai poder apertar mais para ter um resultado financeiro melhor. Então, esse contexto da concorrência acaba gerando a necessidade de um cuidado cada vez maior. Perfeito. Perfeito. Eu acho que quando a gente... Sei que não é a ideia ficar falando sobre lei e tudo, mas eu acho que é importante a gente entender o que a lei fala sobre isso. O que a gente pode entender como a lei explica, o que a gente pode fazer, assim. Vamos lá, olha só, a gente tem, o Código Civil define categoricamente que será devida a comissão do corretor caso ele alcance o resultado útil do contrato de mediação, que nada mais é do que você combinar com alguém que ele faça ali a captação de determinado negócio, e caso esse negócio aconteça, ou seja, nós estamos falando de um resultado que precisa acontecer para que a remuneração seja devida. E aí é um ponto importante, tá? Usualmente fala assim, eu primeiro apresentei esse imóvel para aquele inquilino, para aquele comprador. Eu que fiz a apresentação, eu que captei esse lead, enfim, eu que iniciei a negociação. E a gente tem que entender e trabalhar conforme a realidade do ponto de vista jurisprudencial. O que os juízes entendem, afinal de contas, que é necessário que aconteça para que a remuneração seja devida para esse ou aquele corretor. Vou fazer igual o João Kleber, gente, não vou atrapalhar seu raciocínio, mas presta atenção nisso, que é muito importante, que está no seu dia a dia. Nós não temos hoje uma clareza com relação ao que é efetivamente o alcance do resultado útil. Nós vamos ter juiz que entende que a assinatura de uma promessa de compra e venda irrevogável e retratável é suficiente para caracterizar que o trabalho do corretor foi realizado. Tem juiz que entende que, bom, se a gente ficar demonstrado que aquele imóvel foi apresentado àquela determinada pessoa por aquele corretor primeiro, isso seria suficiente para que a remuneração fosse devida. Existem aqueles juízes mais conservadores que entendem que a concretização do negócio, transação imobiliária, transferência de patrimônio imobiliário, depende da escritura pública de compra e venda, ou seja, a promessa de compra e venda não seria suficiente porque seria uma promessa. Então, a gente precisaria chegar numa fase de concretização, que é o contrato de compra e venda, que é a escritura, efetivamente, para que efetivamente isso esteja caracterizado. Ou seja, num mar de entendimentos diversos, de jurisprudências muitas vezes contraditórias, que interpretam de formas diferentes, o que é que nos faz fazer? Dar um tiro de canhão numa formiga. Então, as imobiliárias, de um modo geral, os corretores precisam ter o cuidado de instrumentalizar, de materializar a realização daquele trabalho. E aqui eu até falo um ponto importante. Os juízes, de um modo geral, falam isso com muita tranquilidade, com muita clareza. Exigem muito dos corretores no que diz respeito à comprovação de que o trabalho de intermediação foi feito, porque há uma sensação
que é desprezível, inclusive, por parte de quem pensa assim, de que o corretor ganha muito. O corretor ganha muito para o trabalho que fez, para levar o sujeito naquele imóvel. Não se sabe, não se entende como é o processo de investimento, de captação, de estruturação de uma empresa do mercado imobiliário, das imobiliárias de modo geral, quantas visitas são feitas até que se chegue numa negociação que de fato será concretizada. Então, não há essa percepção por parte do jogador. Então, é preciso entender que, se você chega com uma documentação frágil, há uma tendência de desvalorização do trabalho, claro que por alguns juízes. Isso existe na prática. Ou seja, precisamos trabalhar certo. Trabalhar certo é ter primeiro o entendimento dos colaboradores com relação ao que é esse arcabouço legal e esse entendimento jurisprudencial, para a partir dali definir os processos que sejam processos seguros de materialização da prestação de serviço de intermediação e para garantir que, de fato, isso seja preservado lá na frente. Muito legal a gente ter um especialista explicando isso. E assim, você fala Só muito agora ganhou sobre... uma consultoria aqui Aí, de ó, 50 mil gratuito. reais, gratuita, né? Mas você fala muito sobre equipe, sobre treinar equipe. Várias das vezes, o gestor não sabe disso. O gestor não tem essa transparência, essa visão. E aí, depois, ele vai querer procurar o advogado depois do problema ter acontecido. Aí, gente, ó, mais uma dica: procura os meninos antes de acontecer o problema, para você evitar o problema. Por isso, gente, que não é lógico, vocês são parceiros nossos e tudo, mas é importante que não sejam os meninos, que seja. É preciso de você ter uma segurança jurídica, você entender o jogo que você está jogando, né? Em todas as áreas, né, Bernardo? A gente entende de cliente, a gente atende muito bem, a gente é simpático, a gente é solícito, a gente leva, a gente busca, a gente faça do processo, dá muito trabalho. Achei muito fantástico uma colocação dessa parte que você falou, que é: não se sabe o quanto foi trabalhado, quantos clientes foram gerados, quanto foi investido para que chegasse o cliente certo para comprar seu imóvel. Então não é justo que você feche, formalize aquilo e deixe o corretor de fora. Por favor, Bruno. Bernardo está falando da importância do papel do gestor. Eu, apesar de ser advogado, eu tive a experiência, o privilégio de começar a carreira dentro do imobiliário. E eu entrei uma semana antes da inauguração dessa imobiliária. A imobiliária, o sócio proprietário, ele já tinha muita experiência, chamou uma equipe de corretores, e aí, naturalmente, todo o serviço braçal ficou com o estagiário à época. Então, eu lembro muito bem que ele chegou para mim uma vez e falou: Bruno, quando o imóvel vai ser vendido, precisa ser assinada uma autorização de venda. Quando mostra o imóvel, tem uma ficha de visita. E ele trouxe 10 modelos de cada um daqueles documentos, e a minha missão era formatar o documento da imobiliária. E aí, logo depois, eles implementaram a ISO. A ISO, quem não sabe, ela passa por auditorias para você receber o certificado. E aí eu, como estagiário, também fui o representante da direção. E aí eu tinha que verificar se os procedimentos que foram estabelecidos, eles estavam sendo cumpridos. E aí, ao checar a documentação, eu percebia que a ficha de visita nunca estava assinada. Obviamente não eram todas, mas muitas não estavam assinadas. Eu ia lá, dedurava os corretores, a gente fazia uma reunião para mobilizar a turma, e a gente começou a perceber o depoimento da turma. Ele está visitando com outros concorrentes que não estão exigindo. Começamos a perceber que tinha documento mal feito, que a pessoa que é leiga, não só o corretor precisa orientar, igual o Arthur colocou, mas o cliente também precisa ser orientado. O que ele está assinando? Por que ele está assinando? E aí o gestor, até um abraço para o Flávio Galiz da Valor, na época, na reunião, ele resolveu isso de uma vez por todas. Falou: gente, esse cliente não é nosso perfil de cliente. O cliente que coloca o imóvel para vender, ele se recusa a assinar uma autorização de venda. O interessado em comprar, que não assina uma ficha de visita, reconhecendo e declarando nada mais que ele visitou aquele imóvel, é o provável cliente que amanhã vai dar o bypass na comissão de corretagem. Então, uma recomendação é: demita o cliente. Você está gastando energia, tempo, está gastando, né, transporte de estar lá, e está deixando de atender aquele cliente que, de fato, é um potencial comprador da sua imobiliária. Sensacional. Eu acho que você falou tudo aí, né? Isso não só é importante ter um gestor. Abraço, pessoal da Valore aí, tá?
nossos clientes também, queridos. É muito importante você ter isso vindo de cima, né? O gestor ter essa visão. Não é, a gente não vai conseguir atender todos os clientes. Eu quero atender o cliente que pelo menos valorize ao mínimo. E isso é aquilo que a gente estava falando. Lá embaixo o pré-podcast, de vez em quando é até conversa mais que no podcast, né? Mas é normal. Dessa pessoa ter a ciência e saber do quão importante é aquilo que ela está fazendo, por que ela está fazendo aquilo, né? De vez em quando, você falar só, faz, é uma coisa. Você falar pro corretor, você vai fazer isso aqui, por quê? Porque se esse comprador for direto no vendedor, se tiver assinado isso aqui, nós estamos resguardados. Inclusive, passo para uma próxima pergunta que eu acho que é muito agora. Gente, todo mundo caderninho na mão, hein? Lista pra gente o que essa pessoa precisa fazer para evitar esse bypass. Quais são os documentos? Vocês já falaram de 2, mas eu sei que tem mais coisa, né? Vou fazer uma consideração aqui, Bruno, se você me permite. Seria a mesma coisa, essa questão da não autorização, da recusa ou da dificuldade de assinatura da autorização de venda, que eu nunca compreendi. É muito por isso. Cara, se o sujeito chega, é a mesma coisa de alguém me procurar no escritório e falar, Arthur, preciso que você advogue para mim. Quero contar com seus serviços jurídicos, advocatícios. Advoga para mim, mas eu não vou assinar a procuração, não. É isso. É basicamente isso que acontece quando um cliente, que não é o seu perfil de cliente, basicamente essa é a situação. Então, não dá para trabalhar, investir tempo, energia, toda uma estrutura organizacional para um perfil de cliente desse. E agora tem um outro aspecto também. O bypass, ele começa na captação mal feita do imóvel. Por quê? Já tive vários casos em que a gente não recomendou o ajuizamento de uma ação de cobrança de comissão de corretagem por falta de documento adequado. Porque, incrivelmente, você ia verificar a ficha de visita ou a autorização de venda e ela tinha só o prenome da pessoa. Não tinha os dados qualificados, o documento era um documento precário, ele não estava preenchido, ele estava assinado no campo errado, ele não tinha a especificação do imóvel. Não tem definido o percentual de comissão da corretagem. O sujeito preenche inadequadamente um documento que o credencia a cobrar a remuneração dele. Com que credibilidade a gente consegue discutir isso judicialmente com um documento tão frágil desse? Agora, aí você vai chegar no juiz que já, tipo assim, igual você falou, ele já não valoriza. Esse aí deve ter sido muito mal atendido quando ele foi vender o imóvel dele ou comprar algum imóvel, por isso que ele já tem esse preconceito, mas tá super errado, né? Ele tá ali num papel que ele não pode ter não ter esse preconceito, mas você chega com um material, com tudo zoado, gente... Isso é terrível. E assim, o problema é o seguinte, cara, porque o processo de captação talvez seja tão importante quanto a visita do imóvel, porque aqui tem vários aspectos sobre a captação do ponto de vista jurídico. Muitas vezes você coloca na prateleira um imóvel que não pode ser vendido. Então perde-se tempo negociando. Eu já vi inúmeros casos em que a negociação cai porque a matrícula imobiliária tem algum tipo de pendência, algum tipo de restrição, gravame, seja porque não é solucionável ou porque o tempo de solução não acompanha o tempo da negociação do que pretende o comprador. E aquilo cai depois de uma série de visitas, uma série de encaminhamento de propostas, de negociação, até mesmo de minuta de contrato. Então, será que faz sentido incorporar dentro da imobiliária? Será que não vale a pena? Será que não justificaria, durante a negociação, você criar um processo de fazer uma verificação cuidadosa da matrícula imobiliária? Isso, na verdade, deveria ser feito antes, porque eu tenho que assinar um termo de autorização de venda com alguém. Isso é no momento da captação, né? Isso. Tinha que ter sido feito. Pensa bem, olha esse raciocínio. Eu tenho que assinar um termo de autorização com alguém que seja capaz, legítimo, para me autorizar a vender. E às vezes eu estou tratando com um cunhado, com um filho, com fulano, ciclano, e na hora que eu emito a matrícula, quem autorizou a venda não é a pessoa que efetivamente é a pessoa legítima para fazer a venda. Eu vou cobrar como? Como é que eu cobro isso? Então, até o adequado preenchimento no documento básico, que é o termo de autorização, ele depende de um cuidado mínimo, de uma verificação de legitimidade. Quem que pode assinar esse documento, né? Então, isso é terrível quando acontece e mostra uma ineficiência da imobiliária que favorece. E eu estou falando isso porque
as brechas favorecem o bypass. Geralmente, quando você não tem qualquer tipo de problema documental, a gente já fez isso inúmeras vezes lá no escritório, nós vamos chegar no judiciário. A gente apresenta essa documentação numa notificação extrajudicial, o sujeito consulta qualquer advogado, não precisa ser especialista em direito imobiliário, nem nada disso, que ele vai falar, olha, a documentação deles é muito boa, vamos pagar, vamos negociar, e a coisa não vai Melhor pro do que judiciário. pagar depois com multa, tendo que pagar honorários advocatícios e tudo, e todo, né, custas do judiciário, né? Então, mas o que eu vejo também é que é de um nível de amadorismo, né? É de um nível de... Porque até agora a gente falou sobre coisas super simples, né, gente? Primeiro, um documento assinado pelo dono do imóvel. Primeiro você vê se a matrícula do imóvel realmente, esse imóvel é daquela pessoa. Porque senão vai fazer igual aquela história do menino da roça lá no início de Belo Horizonte, que tava um cara na porta do corretor vendendo o parque municipal, vendia para 10 pessoas no dia. Né? É isso, vira um amadorismo que eu acredito que o mercado mesmo precisa de mudar a mentalidade. Inclusive, é interessante a gente lembrar, é muito comum, quando a gente chega na fase judicial, é colocado como a pessoa fez uma picaretagem, ela deu um bypass. Só que muitas vezes é apresentado pelo vendedor que foi acusado de dar o bypass, uma nota fiscal, ele pagou a comissão, ele não deu bypass. Na verdade, ele foi muito mal atendido. Tem que entender também que o corretor de imóveis ele é vendedor, ele tem que criar vínculo. A parte judicial ela passa muito pela prova. Se você atendeu a pessoa, você vai ter troca de e-mail, conversa de WhatsApp, você vai ter todos os registros, as certidões que você tirou, o contato que você teve, as propostas. Então, tem alguns casos que é falado que teve bypass, mas na verdade ele não foi atendido. Ele pagou a comissão para outra imobiliária que atendeu ele muito bem e ele não está se recusando, ele não está tentando economizar a comissão de corretagem. Só abrindo um gancho nesse ponto aí, quando ocorre isso muito corriqueiro dentro das imobiliárias, eu acho que até essa fala vai muito para o corretor, chega um determinado imóvel na imobiliária, de uma captação que foi muito bem feita, tiraram foto, trouxeram para a prateleira da imobiliária aquele imóvel, com toda a documentação ok, e esse imóvel ele tem uma ficha de visita com uma autorização de venda com exclusividade. O cliente foi lá, visitou, gostou, porém existe uma exclusividade. Nesse meio do caminho, o cliente passa, né, pela jornada de compra e acaba tropeçando num novo corretor que assume dali em diante, talvez, a negociação e consegue, de forma inteligente, absorver melhor a demanda que o cliente tem e interagir, conectar melhor com ele e formalizar o negócio. Nesse caso da exclusividade, onde acontece isso, o que a gente pode fazer, vamos falar assim, né, como corretor que está perdendo o negócio para um próximo que está atendendo talvez melhor do que a gente? 3 dicas da C2C para isso. Você que é corretor, precisa melhorar seu atendimento e o viés aqui jurídico da exclusividade que você tem naquele imóvel não se perdurou até o final porque ele foi vendido por outra empresa e você não fez valer a exclusividade, o que seria, nesse caso, uma solução, uma dica, 3 dicas aí para esse A primeira corretor? dica a lei protege quando tem exclusividade. Se você tem uma autorização de venda com exclusividade, vamos colocar 6 meses, e a venda é feita através de outra imobiliária, mesmo que você não tenha feito a venda, você tem direito a receber aquela comissão. Obviamente, se for comprovado que o corretor ele foi inerte, ele não anunciou, ele não levou ninguém, isso pode ser discutido. Mas a regra geral protege a exclusividade. É exatamente isso que o Bruno falou. A exclusividade, que é inclusive algo que eu defendo muito, sei que é difícil, mas defendo muito, porque por uma série de motivos, acho que trabalhar com exclusividade acaba gerando um aprofundamento naquele produto. Eu percebo que o trabalho geralmente é um trabalho mais bem feito, mas temos o gargalo da falha na prestação de serviço. Ainda que haja exclusividade,
uma barreira para o recebimento da comissão é a caracterização da ociosidade, da falha na prestação de serviço. Segunda dica aí, hein, E gente? o corretor não pode deixar de prestar assistência porque descansou, porque tem exclusividade. A gente sabe que isso às vezes acontece também. Agora, eu queria dizer o seguinte, nós temos, como eu falei, uma necessidade de pensar, de projetar o pior cenário. E isso significa dizer o seguinte, o que eu preciso ter, ainda que a situação esteja sendo bem feita, bem conduzida, com fidelidade, com cordialidade, se eu tiver que mover uma ação judicial para discutir essa remuneração, o que eu preciso ter? Porque a prova ela é feita na hora. Você não consegue fazer uma prova do que já aconteceu, ou seja, eu não consigo produzir um documento que teria que ser produzido lá atrás. Sim. Então, vamos lá, vamos citar alguns exemplos óbvios que deveriam ser colocados em prática. Se eu fosse corretor, não sou, Terceira dica não aí, administro, gente. não administro Imobiliário. imóveis, não administro locação, não faço intermediação de venda, mas certamente eu teria esse cuidado pela experiência jurídica nesse assunto. Gente, preenchimento dos documentos, termo de autorização de venda e preenchimento adequado de ficha de visita. Isso é fundamental. Após, qual que é o trabalho do corretor? O trabalho do corretor é intermediar a negociação. Então, eu preciso comunicar ao sujeito que me contratou, o proprietário, de que naquele dia, naquele horário, fulano de tal esteve no imóvel, visitou o imóvel e se comprometeu ou não a apresentar uma proposta de aquisição. Se ele tem isso citando a imobiliária parceira, o corretor da imobiliária parceira, o nome do cliente da imobiliária parceira e o nome da imobiliária parceira, o juiz vê aquilo ali, aquilo é uma prova. Perfeito. Né? Mandar para o cliente vendedor. Né? Sim, e aí eu quero fazer uma consideração que também tem um viés muito jurídico, mas é importante. Todo mundo fala, o WhatsApp vale, claro que vale. O WhatsApp vale, a prova digital vale, de um modo geral. Agora, o que é mais fácil? Né? Em determinados momentos da negociação, eu consolidar tudo que foi feito Pelo WhatsApp. daquela negociação em um e-mail, registrando, às vezes, em um documento e-mail, né, com uma cadeia própria, tudo aquilo que já aconteceu. Conforme conversamos pelo WhatsApp, a proposta foi tanto, a visita foi em tal dia, a contraproposta foi tal, as considerações sobre o imóvel foram tais, os documentos que eu obtive foram tais. A gente consolida. Documentar de fato toda a jornada assim, dos acontecimentos. A questão é que a forma de documentação, a facilitar uma comprovação futura, ela é fundamental. As conversas de WhatsApp, elas podem ser utilizadas. Hoje a gente tem alguns rigores para que isso aconteça, por exemplo, necessidade de lavrar uma ata notarial no cartório para que fique comprovado que de fato foi naquele celular. Agora, isso tudo depende de um empenho, de uma energia, e a gente ainda se sujeita a uma eventual má interpretação do juiz. Porque muitas vezes aquela conversa de WhatsApp está num contexto de bom dia, de mensagem automática, de conversa de outro assunto. Então, assim, perceba, é tarefa nossa que pleiteia o recebimento da comissão, e aí eu falo até no extrajudicial mesmo, mostrar que aqueles atos de intermediação aconteceram. Então, será que não faz sentido, a depender do caso, a depender do aquecimento do negócio, não levar isso para uma formalidade um pouco maior, ter essa percepção, essa presença de espírito, no sentido de materializar de forma mais clara, ser entendida? Ou colocar isso no processo operacional padrão da imobiliária? Perfeito. A gente vê, inclusive, as gigantes do mercado, Quinta Andar, Loft, estão desenvolvendo já sistema antifraude, já está em prática. Sim. Eles fazem exatamente isso, né? Criar canais de comunicação que geram os registros para detectar fraude. Eles têm mecanismos até de vínculo com prefeituras, com municípios, para você detectar ITBI, consultam as matrículas dos imóveis que eles têm captados, cruzando com a base de clientes que visitaram, para perceber esse tipo de situação. Isso, eu vi o Arthur falando ali, o desafio que é você ter uma imobiliária e ser corretor no Brasil, o esforço que tem que fazer. A gente pega outros mercados que estão à frente do nosso, por exemplo, o mercado americano, como o controle é bem feito, né? Tem uma base única de cadastro desses imóveis. Então, o proprietário, ao contrário do Brasil, que paga no êxito, se vender, ainda tenta dar bypass em alguns casos, ele precisa escolher uma imobiliária e fazer o pagamento para que a imobiliária faça esse cadastro.
E todas as visitas que são feitas no imóvel, todas as propostas, isso tem um sistema único. Além do que, na hora de assinar a proposta, o contrato, isso é feito por advogado, não é feito por corretor. E aí mais uma reflexão, né, Arthur, que a gente fala muito, como o sistema é contraditório. Aqui tem um corretor aproximando as duas partes. A gente pega lá fora, cada parte tem o seu corretor. Essa divisão do vendedor ter o corretor dele e o comprador passa a ter uma proteção, porque o próprio corretor, ele não vai deixar que o cliente dele que está vendendo faça um negócio por fora. É um mercado mais regulamentado, mais evoluído. Então, eu acho que falta muito do Cresce, das entidades de classes, organizarem isso para o mercado ficar mais forte e travar esse tipo de situação que, infelizmente, é comum, né? Foi bom você ter falado, ter tocado nesse ponto, né, dos players, né, e a gente tem o gatilho aqui de trazer uma informação de primeira mão, né? Eu falei com o Matheus, nosso parceiro da Loft, abraço, Matheus, e que trouxe uma informação muito legal para a gente dividir aqui, né? Igual as proporções são distintas, né? Você vê que como a tecnologia, como essa implementação da Loft, esse algoritmo consegue cruzar dados, informações, e ele já recuperou R$500 mil de comissão. Né? Então, meio milhão de reais recuperados em várias situações, como aquela onde eu não te devo a comissão, não vou pagar, mas aí no final das contas acha uma câmera, vê o corretor entrando com o cliente dentro do hall do prédio, e aí o negócio já se torna, né, como se diz, mais profissional. A gente começa a entender a necessidade, né, de ter um setor específico que cuida dessa parte. Isso é cuidado, né? Eu acho que vocês estão assim, né, numa posição hoje de trazer um pouquinho desse cuidado que deve ter nessas situações para que isso não ocorra de forma, né, desordenada, que a empresa, a imobiliária, ela não seja lesada, e sim que ela consiga estabelecer uma estratégia, né? Se é uma imobiliária pequena ou se é uma imobiliária maior, para que ela consiga reverter de fato esses casos. Então, muitas das vezes, o jurídico ele não vai te cobrar mensalmente para, né, poxa, eu pago todo mês o escritório. Você paga todo mês o escritório para que ele também te preste um serviço, cara, te preste contas desse serviço, né? Isso é legal porque muitas vezes o caso chega estourado no escritório. Então, o que Já chega num nível, eu sempre né? falo com os clientes, durante a execução do trabalho de intermediação, consulte o escritório, porque é naquele momento que você pode produzir, registrar de forma adequada e materializar a prestação de serviço de intermediação, caso você esteja na dúvida ou suspeite que eventualmente pode acontecer algum tipo de furo. Entende? Então, consulte, use o escritório preventivamente, mas não chegue lá depois com uma documentação totalmente insuficiente para a gente ter que defender no judiciário que uma comissão de R$800 mil você não tem uma matrícula autorizada, não tem uma ficha de visita bem feita. Como eu vou conseguir convencer um juiz? Isso nem é requisito. A autorização pode ser verbal? Claro que pode. A comprovação de que a visita aconteceu pode ser verbal? Pode. Claro que pode. Testemunha pode provar isso. Agora, e o desafio de fazer isso? Né? E o desafio? Inclusive, não precisa nem ter Cresce para fazer venda. Boa, outra coisa. Não pode ter recorrência, mas é aceito, é reconhecido, tem decisão do STJ. Muitas vezes isso é usado para não pagar a comissão de corretagem. A pessoa, na hora de tentar burlar ali, não tem argumentos, falar, mas ele nem era corretor, ele nem está inscrito no Cresce. Isso também não burla. Não é um argumento 100%, isso aí a gente consegue ver. Quando a venda é bem feita, tem vínculo, tem registros de que houve autorização, houve aproximação das partes, a formalidade às vezes não é o principal requisito. A gente tem contextos aí de negociações, por exemplo, vocês falaram sobre exclusividade, alguns julgados já muito contextuais, eu sempre falo isso, cobrança de comissão de corretagem e direito de modo geral, não é isso nem aquilo, é fundamentação e prova, precisa de prova. Então, cada caso depende da sua instrução probatória, dos elementos que você tem para mostrar isso, aquilo, outro. Então, não existe mágica, existe o que você tem de concreto para poder fundamentar aquela cobrança. Mas eu estava comentando, recebi ontem no escritório, clientes queridos, mas que trabalham num segmento um pouco diferente, a gente fala de galpão logístico, nós estamos falando de fundo imobiliário, e há, por parte do intermediador nesse tipo de segmento, uma dificuldade de incluir o assunto comissão de corretagem, honorários de corretagem, durante uma negociação grande. A sensação que tem é que se eu trouxer esse assunto agora, vai
vai parecer que eu estou duvidando, vai parecer que eu estou inseguro, eu vou trazer um assunto que é acessório. Pelo contrário, né? Na verdade, eu sempre falo isso, eu entendo essa percepção, porque nós estamos falando de grandes players, você quer manter aquela relação comercial saudável, cordial, boa, mas a verdade, o efeito ele é o contrário do que esses clientes imaginam que aconteça. É justamente uma demonstração clara de que a imobiliária é profissional. Eu sentiria esse tipo eu teria esse tipo de percepção. O sujeito me exige a fundamentação, uma documentação do que ela vai fazer, do trabalho que ela vai fazer, significa que a pessoa trabalha de forma séria, que a empresa é Ele séria. não cuida nem do crédito dele. Ele Imagina, tem a receber Não. como ele vai cuidar da documentação Você do está imóvel. retardando ainda mais o problema que vai acontecer lá na Não, e frente assim a por gente- falta de comunicação. Os touch e, points cara, de comunicação tem que ser muito limpo, né? E assim, ao mesmo tempo a gente tem que tratar ser bastante realista. Eu não quero dizer que a gente precisa também, no meio de uma negociação Tirar o X, contrato do grande, bolso, assim, né? gerar inconveniência de incluir uma discussão de um outro termo e tal, mas eu quero dizer que em determinados momentos da negociação, por isso as equipes, os gestores, os líderes têm que estar treinados para isso, é preciso saber o momento de forma bastante sutil, Isso é cordial, técnica. registrar aquilo que tem sido feito, que vai ser feito e que garantirá o direito de recebimento da comissão. Posso E abrir até- só um parênteses aqui, desculpa até te cortar, Imagina. mas acho que faz muito sentido, porque vocês tiveram essa experiência com a Creative também, que foi de passar por uma experiência, né, de interação com o empreendimento através, né, da tecnologia, e ali dentro você consegue criar empatia suficiente para que o cadastro da visita seja muito natural. Então, a partir do momento que você coloca o óculos, habilita seu nome, e-mail, telefone, dá um ok falando que você visitou e que você gostou da experiência, aquilo nada mais, nada menos que é um formato novo de mostrar para o cliente que é necessário, só que sem agredir o cliente, arrancando aquele papel amarelo do bolso e falando assim nessa ficha de visita aqui. Então, acho que assim, até a forma como nós, né, nesse mercado, como pioneiro, em relação a essa questão, não só da tecnologia, mas pensar na estrutura, no desdobramento da experiência daquele cara para talvez assinar um documento que seja insignificante, simples, porque muita gente não tem, não assina, e depois sofre o bypass e não entende por que sofreu, né? Você começa a entender também a necessidade da nossa cabeça, do nosso mindset como profissional do mercado imobiliário, seja qual área a gente atua, de inovar na pequena, né, nas pequenas coisas. Não só na parte tecnológica que vocês fazem, mas na nossa parte principalmente. Os advogados pecam muito fazendo documentos complexos. A pessoa, às vezes, ela concorda em assinar, porque ela visitou o imóvel, mas o documento tem tanta informação, tantos termos pesados de obrigação de pagar. A pessoa, às vezes, se sente, se eu assinar, eu vou ter que pagar, mas eu não me decidi. Sim. E o corretor que não sabe explicar isso, trazer essa clareza, é um dos motivos de objeção para assinatura. Né? E isso aí, tanto de trazer essa autoridade, por exemplo, e escassez mesmo, mostrar que você é especialista, quando a gente faz muito estudo de mercado. Sempre que a gente vai fazer, a gente tem que assinar o NDA. Tudo, a maioria, né, que é um documento que gera credibilidade, que te garante ali, olha, se ele me falar sobre isso, ou a gente tem problemas com isso, então isso é importante. Outra coisa que tô aqui guardando as coisas para falar, você falou da parte do corretor do corretor e do contrato. De vez em quando a gente tem coisas, a gente tá falando também de um mercado que você falou, maioria de outros mercados, Estados Unidos, outros mercados, maioria, assim, esmagadora é o advogado que faz. Aqui no Brasil a gente tem contrato sendo feito por corretores. Queria que vocês comentassem sobre isso pra gente. Isso, na verdade, eu vou tratar do aspecto jurídico, mas eu quero fazer primeiro uma consideração de gestão das próprias imobiliárias. Quando você coloca o gerente de venda para fazer a minuta do contrato, você corre risco, por mais experiente que ele seja, por mais habitualidade que ele tenha com esse tipo de trabalho, mas principalmente você tem que fazer outra coisa. Você faz com que ele trabalhe em uma tarefa que ele não é especialista e deixe de fazer o que é a tarefa essencial,
que é o desenvolvimento de novos negócios. Então, o risco é duplo, o risco de perda de novos negócios e o risco de um erro que pode responsabilizar a imobiliária. Sobre fazer contrato, eu sempre falei isso, imobiliária, essa função agregada que as imobiliárias assumiram, isso não está escrito em lugar nenhum. Elaborar minuta de contrato. Tá embutido na secretaria de vendas ali, porque o jurídico deixou um modelo e Tá, filho, ó, toca ali o pau. E aí a gente sempre fala, a imobiliária sugere minuta. A imobiliária não fez a minuta. E o que a gente percebe na prática é o oposto. A imobiliária coloca o logo dela na minuta. O contrato é das partes, o contrato não é da imobiliária. O que é aconselhável, inclusive, é que o vendedor tem um advogado, o comprador tem um advogado, a imobiliária tem o seu advogado para intermediar essas tratativas entre as respectivas partes, entre os respectivos advogados, para facilitar que o negócio aconteça. Agora, não dá para acender uma vela para o santo e outra para o diabo. A gente muitas vezes esbarra num conflito de interesse entre vendedor e comprador, e a imobiliária mais interessada ainda que o negócio seja executado. Então, esse envolvimento muito direto, inclusive no contrato, né? Não que a imobiliária não tem que sugerir, gente, não é isso que eu estou falando. Mas eu digo que esse envolvimento muito direto na assessoria, na definição, na decisão, isso acaba gerando para a imobiliária uma responsabilização. Eu sempre defendi o seguinte, eu acho que as imobiliárias que conseguem implementar correm muito menos risco de bypass ou até mesmo de não pagamento da comissão, que é desvincular, criar um termo de reconhecimento de intermediação a ser assinado no momento da assinatura do contrato de promessa de compra e venda ou da escritura pública, se for o caso de assinar direto. Tem que ter Um separado. documento paralelo, definindo as condições de pagamento, valor, de forma clara, possibilitando, por exemplo, a execução desse crédito numa data específica. O que eu percebo? As próprias imobiliárias, nas minutas que elas mesmas sugerem, condicionam o seu recebimento, muitas vezes ao recebimento do vendedor, que pode, vamos pensar numa situação aqui hipotética, o vendedor assinou com o comprador um contrato X para receber tanto no dia tal. E tanto na escritura daqui não sei quantos dias. O tradicional. Daqui a pouco esse pagamento não acontece, só que o pagamento da imobiliária estava vinculado ao recebimento do vendedor. Quem pode cobrar do comprador essa remuneração? Só o vendedor que é parte, vendedor e comprador. O vendedor pode rescindir, pretender a rescisão do contrato ou cobrar o valor, o preço. Só que a imobiliária fica sem ter o que fazer, tendo intermediado, tendo direito à remuneração, porque ela mesma sugeriu no contrato ela já falou que ela só pode receber quando, então você leva para o juiz e ele fala, não, beleza, você colocou aqui que só vai receber. Aquilo que você falou, você acaba dependendo do jurídico de um terceiro para até da própria iniciativa desse terceiro. Se esse terceiro nunca tomar providência, e aí? Você não tem o marco, a condição não foi implementada para que você possa receber. E se isso aconteceu, fica vulnerável. O ideal é que você formalize um termo de reconhecimento de intermediação definindo as condições do pagamento paralelamente ao contrato de promessa de compra e venda. Corretor não é parte de contrato de promessa de compra e venda. Isso tem que ficar muito claro. Então, o menos envolvimento possível, ou seja, o menor envolvimento possível que se tenha é o mais importante para a imobiliária, é melhor para a imobiliária, porque o que a gente percebe na prática é que quando há algum problema, algum desacerto comercial no cumprimento do contrato de promessa de compra e venda, a parte que sofre com aquele inadimplemento, quando a imobiliária está lá estampada, isso acontece muito nos lançamentos imobiliários, quando o imóvel é vendido por construtor, se tem a figura da imobiliária muito diretamente indicada ali, daqui a pouco essa imobiliária é incluída como ré num processo que discute o contrato de promessa de compra e venda. Peraí, a imobiliária não vendeu nada. A imobiliária não vendeu imóvel, ela não era dona de imóvel. Então, isso é importante de se entender. Seria uma prática muito aconselhável, sei, alguns clientes nossos praticam isso, conseguem incorporar esse tipo de prática, ou seja, eu tenho um documento que trata da minha comissão com quem vai me pagar. E na minuta do contrato, só diz quem vai ser responsável pelo pagamento da comissão. Não fala sobre valor, não fala sobre data de pagamento, não fala sobre condição. Você faz um documento que não fala nada, né? É interessante o trauma, né? A gente começou falando que tem gente que não produz nada, não formaliza e orienta. E aí você vê num extremo, o dono da imobiliária, a imobiliária coloca tudo dentro do próprio contrato, assim, olha, eu que fiz, a minha comissão está dentro da venda, eu vou enfiar ela aqui no meio, porque não tem como negar. Então, os excessos também fazem mal, podem prejudicar. No direito, a gente tem um jargão aprende logo no início da faculdade, que o acessório segue a sorte do principal. Ou seja, se o negócio principal for desfeito, isso pode alcançar o negócio acessório. Então, quando você vincula uma comissão de corretagem dentro do contrato principal, será que algum juiz não pode interpretar dessa forma e entender que a comissão também não é devida?
Exato. E uma outra coisa que você falou, que eu acho muito legal, que a imobiliária chega até vocês quando já está acontecendo. Isso é um problema crônico de acompanhamento. Porque eles não sabem o que está acontecendo, eles não acompanham. Então, o cliente faz a visita, aí depois faz a proposta ou não faz a proposta e some. E eles não sabem, gente. O lead, nem o lead que te atende, geralmente atende, que te responde, eles atendem. Então, esses que a gente, que somem, assim, aí como ele vai saber disso? Só lá na frente. Então, o acompanhamento, fora muito desse contexto um pouco, mas assim, o acompanhamento, né, um bom acompanhamento, um bom gerente ali acompanhando, e você fazendo auditoria, cliente oculto, isso tudo, você diminui as chances de ter o bypass. Inclusive, uma coisa que você falou, que é o gerente não fazer o contrato, porque ele abre precedentes, e você pode me corrigir se eu estiver errado, que enquanto ele participa muito do comercial, ele tá com a régua ali, poxa, eu não posso perder essa venda, e quando o cliente fala, não, no contrato tem um negócio aqui que eu não assino de jeito nenhum, tem que tirar, e por força maior financeira, muitas das vezes, por não perder o negócio, o gerente vai, seleciona aquela cláusula, deleta ela do contrato, a imobiliária não fica nem sabendo, roda o contrato, assina, lá na frente vem um problema, vem um reflexo dessa ação, né? Vou te dar um exemplo. Muitas vezes o corretor usa como argumento que o condomínio tem um caixa muito grande. Então você está comprando esse imóvel, mas já vem com esse imóvel um caixa no condomínio muito grande. Uhum. Só que poucas imobiliárias praticam, por exemplo, a obtenção da certidão para dar segurança para o comprador, certidão de feitos, de processos judiciais envolvendo o próprio condomínio. Condomínio, CNPJ, condomínio como réu. E daqui a pouco o imóvel é adquirido e o condomínio ao qual o comprador passará a ser parte integrante, tem ali uma dívida cuja conta vai cair também para esse adquirente. E daqui a pouco o gerente de venda não tinha no seu checklist, inclusive indico o livro Checklist, que fala sobre a importância, por que avião não cai, né? Por que todo mundo segue o procedimento, por que a engenharia funciona tão bem, porque praticam um checklist. Será que o mercado imobiliário, a intermediação não depende de checklists bem feitos? A gente fala isso, né? Isso é o fundamental. processo operacional padrão, irmão, para tudo tem igual você falou. E Por é que no avião não checklist. cai? Por que a imobiliária do fulano vende e fatura R$1 milhão em comissão todo mês? Porque o cara segue o padrão, ele segue o padrão na hora que ele levanta de manhã para trabalhar, ele segue o padrão de limpar o sapato. Não tem regra para tudo, né, gente? Tá bem alinhado. Tem regra para tudo. Tem regra para tudo. Eu acho que Até o padrão ele vai delimitar o seu sucesso, né? Tem onde regra você na quer. sociedade, tem regra em todos os lugares. E a gente tem que ter. Só que, de vez em quando, fica uma coisa assim: a gente chega para fazer as consultorias. Você tem processo? Tem. O gestor fala, né? Tenho. Aonde que ele tá? Cadê o desenho? Cadê o fluxograma? Tá na minha cabeça. Não, então, o processo na cabeça dentro de uma pessoa não existe. Ele é imaginário. E o processo ele tem que estar ali fácil, ele tem que ser o mais simples possível, mas também o mais complexo possível. É uma linha, é um equilíbrio. Repetir aquilo que a gente sempre fala. A gente, na agência, nos outros negócios que a gente tem, a gente é duro com o processo e gentil com as pessoas. Então, acho que é um ponto de equilíbrio, né? E muitas das vezes as pessoas elas confundem ali um processo com exigir que faça desse jeito, assim, assim, assim. Pô, vamos otimizar esse processo? Ele já é feito há muito tempo aqui no imobiliário, eu pensei de fazer assim, desse jeito, vamos testar? É tudo uma questão de ótica, de percepção e de querer para o negócio, né? Eu acho que o corretor hoje ele está tendo oportunidade de entender um pouco mais sobre esse mecanismo jurídico, de como se resguardar em relação a várias situações, né? De ter um pouco mais de atenção dentro das imobiliárias e um olhar mais crítico para esse setor, porque é ele que vai colaborar para a saúde da empresa a longo prazo. Evitar esse bypass, e aí vamos pensar aqui num caso tradicional, até um exemplo que eu gostaria de dar, Por favor. Vamos pensar o seguinte, uma situação em que o comprador atravessa a imobiliária, contacta direto o vendedor para ter um benefício econômico na aquisição, ou seja, um custo menor de aquisição. Isso acontece, o vendedor
está de acordo com esse tipo de fraude, também percebe a possibilidade de ter uma vantagem, houve ali um conluio, isso é má-fé, e o direito rechaça a má-fé. Uma vez provada a má-fé, existe decisão judicial nesse sentido, há possibilidade de responsabilização solidária do comprador e do vendedor no que diz respeito ao pagamento da comissão de corretagem. É claro que a gente sempre tem que pensar em cobrança de comissão de corretagem vinculada à comprovação de que o negócio foi efetivado, de que a intermediação aconteceu, de que a gente tinha autorização e de que houve o desenvolvimento do trabalho de intermediação. Isso passa por fornecer informações do imóvel, ter documentos do imóvel, fazer uma due diligence mostrando a segurança do negócio, faz parte da função, da obrigação do consultor imobiliário, como passou a ser chamado o corretor pelo Código Civil, de dar segurança ao negócio, passar as situações de risco. Eu sempre falo, o corretor não decide pelo cliente. O corretor fornece informações que possibilitem o cliente a decidir por fazer ou não fazer um determinado negócio. Então, todo esse envolvimento, desde a captação até a comprovação da concretização, se a gente tem isso materializado, conversei por telefone, ele me falou, gente, que você conversou por telefone e nada é a mesma coisa. Eu não tenho como saber. Conversei com ele pessoalmente, ele se obrigou. Gente, não tem jeito. A gente está falando de judiciário, está falando de documento, está falando de jurídico, força jurídica. A prova é fundamental na ação. A não ser que ele gravou, foi um encontro que a gente gravou. Até a gravação tem que tomar cuidado, porque a gravação precisa ser autorizada. Então, nós temos algumas situações que exigem um treinamento. Agora, o que a gente percebe é que, quando o caso vai para o judiciário ou quando o bypass acontece, houve furo na prestação de serviço. Dificilmente existe um caso em que houve o bypass e tudo que a imobiliária fez estava adequado, todos os documentos estavam adequadamente elaborados, e quando isso acontece é difícil. Eu vou contar um caso, não sei se faz sentido contar um caso, mas é um caso legal, porque é de um cliente nosso também, que foi procurado por um comprador interessado na aquisição de um galpão logístico grande, e ele já tinha um relacionamento com essa potencial comprador, e ele foi em busca, né, de um parceiro, de um imóvel naquelas condições, e ele localizou o imóvel, só que através de um corretor contratado para vender aquele determinado imóvel. E o problema é que a negociação era tão grande, e ele tinha um comprometimento verbal com esse comprador. Percebam, nada impede que o comprador se obrigue ao pagamento da remuneração da intermediação, desde que isso seja efetivamente contratado. Né? Nada mais justo do que eu contratar um corretor para procurar um imóvel e eu pagá-lo por isso. A negociação foi desenrolando, a venda aconteceu, foram 15 milhões ou 14 milhões de reais, alguma coisa do tipo, e ele na expectativa de que essa comissão seria paga pelo comprador. Faltou, é claro que agiu com boa-fé excessiva esse cliente, mas no desenrolar das coisas, o vendedor nada tinha com ele de autorização. A gente tinha ali, a gente até tem alguns documentos que poderiam subsidiar, isso é uma decisão muito importante que ele precisa tomar, mas não é o ideal. Né? Nós não temos uma situação ideal que favoreça uma cobrança judicial, especialmente uma comissão desse tamanho. Porque quando você ajuiza uma ação de cobrança de comissão de corretagem e perde, nós temos que pensar em custas processuais, honorários de advogado da outra parte, você perder, que é vinculado ao valor da causa de 10 a 20%. Falar desse risco cuidado também, o corretor já está pensando em fala pra na gente, justiça, Arthur, calma melhor. Então, assim, a avaliação de conveniência de ajuizamento de uma ação passa por um aspecto financeiro importante e também por um aspecto comercial. O que acontece muito? Os donos de imobiliárias são abarrotados de solicitações dos seus próprios corretores associados, pedindo, olha, a gente tomou um furo naquela comissão, você não vai entrar não? Você não vai fazer nada não? A imobiliária nunca faz nada? Sabe uma coisa que eu vejo também? O corretor recebe o cliente, o lead. Aí ele atende o lead, tipo, um mês ali, 2 semanas, faz umas 3 visitas, e aí o lead, tipo assim, tá começando a olhar agora, e ele desiste do cara. Aí pode ser até dentro da imobiliária, porque o lead não é do corretor. Né? O lead, ele foi gerado pela imobiliária, a imobiliária empresta para o corretor ali, né? Durante um tempo, vamos colocar assim. E aí, depois essa venda acontece, depois de 3 meses, 6 meses, e tem corretor que fala assim, não, mas eu atendi ele lá no início. Cara, você atendeu ou não atendeu direito, não deu acompanhamento, ele comprou com outra pessoa que fez isso. Mas muitos corretores entendem isso como um bypass. Essa parte da comissão que o Arthur está falando, nós estamos acompanhando um caso bastante relevante, não é cliente nosso, mas impacta, e a gente está monitorando. Ele fez uma venda de uma área
as partes optaram por desfazer o negócio, era uma venda complexa, tinha condições suspensivas, resolutivas, e lá na frente, depois de feito o negócio, foi conveniente para o vendedor e comprador desfazer o negócio. Ele entrou com a ação, cobrando a comissão de corretagem, ganhou na primeira instância, o vendedor recorreu, venceu, e a sucumbência está fixada em R$ 1 milhão. É um percentual do valor que estava sendo discutido. Aí agora entraram com recurso especial, conseguiram subir esse recurso, que é algo bastante difícil, para ser julgado. Então, quando a gente fala de prova, de tomar a decisão de ingressar com uma ação, não é só eu vou receber ou não vou receber. As consequências são muito caras, aumenta o prejuízo da imobiliária. Então, por isso que é importante, né, gente, você ter uma assessoria jurídica, tanto para você saber o que você faz para evitar ter esse bypass, ou se ele acontecer, você ter o documento, e se acontecer e você não tiver esse documento, você sabe por quê. Isso aí é uma taca aí que, se E ainda dependendo deve da ficar, imobiliária... né, Bruno, um percentual aí, como se diz, na eminência de não vou entrar não, porque eu vou acabar me prejudicando. Vários. A gente, em alguns casos, a gente mesmo trava aconselha, o cliente, né? porque o advogado, igual o corretor de imóveis, tem um monte, e aí a gente não pode ser irresponsável, né, de estimular o cliente a ingressar com uma ação, sendo que tem consequência. Então, quando a documentação não é robusta, a gente mesmo não aconselha a ingressar com a ação. E essa situação interna da imobiliária é interessante, porque os donos das imobiliárias são pressionados pelos corretores, que não fizeram um bom trabalho, muitas vezes, a tomar uma providência para cobrar a comissão de corretagem. Quando, na verdade, quando a gente faz a avaliação jurídica do que a gente tem de documento, houve, na verdade, falha na prestação de serviço. Sim. Se não falha na prestação de serviço, falha na materialização, que é a mesma coisa. E muitas vezes, que é a mesma coisa, no final das contas. Também não entra e não ingressa e não faz nada, porque ele, no fundo, ele sabe que a prestação não foi legal. Exatamente. E, ao mesmo tempo, pode ser que no meio dessa que não foi legal, houveram algumas que foram e gerou resultado. Fez venda, pô, tô vendendo 10 apartamentos para essa construtora. Eu vou brigar com esse cara por causa dessa venda. Então, é tudo uma relação de, né, como que fica a percepção do negócio ali. E, cara, tem um nicho que é legal, assim, que eu acho que a gente não comentou ainda, mas faz sentido complementar, que é da questão da permuta imobiliária para incorporação. O trabalho do corretor nesse métier, desse tipo de negociação. Muitas vezes, a permuta imobiliária ela é cheia de condicionantes. O STJ já entendeu que, de fato, a comissão pode ser condicionada ao implemento de uma determinada situação que está prevista lá no contrato de permuta ou no contrato de promessa de compra e venda. E aí fica lá com aquele negócio previsto, com a promessa, mas uma série de condições a serem implementadas para que a remuneração seja devida. E eu percebo que muitos corretores dispensam a assessoria jurídica na hora de materializar ou formalizar a sua contratação por uma situação como essa, dentro da incorporação imobiliária. Como é que eu vou negociar minha comissão? Eu preciso entender o que precisa acontecer para que eu tenha direito ao recebimento. Claro. Não pode ficar vago, não pode ficar impreciso, porque aquilo é, de fato, a remuneração da imobiliária. Sim. Então, esse cuidado, nesse tipo de negociação, o corretor precisa estar acompanhado de um advogado, de uma assessoria jurídica, para ele conseguir, pelo menos, entender onde que ele está entrando, né? Sim, claro, tomar as decisões certas, né? Mas com pesar, né? Mais uma vez que a gente encerra um bate-papo fera da pesada com a turma que é especialista nesse assunto e que trouxe para a gente inúmeras situações, né? De como não sofrer esse bypass aí. Então, assim, sofrer de forma negativa, eu acho que, né, o VGV de Milhões, mais uma vez, ele, né, enriquece, engrandece com, né, um conteúdo, né, interessante e que faz toda a diferença para esse mercado. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Arthur, pelo tempo dedicado aqui com a gente. Isso, vamos deixar vocês fazerem as considerações finais. Por favor, falem pra gente conclusão, alguma dica final. Acho que a gente já passou tudo isso, mas se quiser organizar isso aí. E um recado final aqui, gente, mais uma vez, muito obrigado. A casa tá super aberta. Nossa parceria tá aí voando. E o que a gente puder fazer para ajudar, para estar junto com vocês aí, estamos super à disposição. Por favor, despeçam aí, gente. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, feliz de estar participando. Espero ter outras oportunidades aí da gente continuar esse bate-bola. Com certeza. Em nome do nosso escritório,
é um prazer sempre falar sobre esse assunto. O trabalho de vocês é fantástico. Acredito muito, sinceramente, que a educação imobiliária, talvez essa seja a melhor expressão, é o que nos fará ir para um outro nível de negócio, um outro nível de profissionalismo, para que os negócios fluam de forma mais tranquila, mais justa, mais ética. Acho que faz parte. Então, obrigado, estamos sempre à disposição e estamos juntos. Maravilha. Gente, mais uma vez, obrigado a todo mundo que assistiu, que está aqui com a gente, falando sobre precisando de um especialista no mercado imobiliário, direito imobiliário. Procure os meninos, tá aí o @, tá na nossa descrição, tá tudo. Muito obrigado. O próximo episódio vem uma novidade muito legal por aí. A gente vai fazer o último episódio da primeira temporada. E lembrando também, gente, que o podcast VGV de Milhões, ele é uma iniciativa, é uma ação da Creative Content. Nós somos um hub de soluções do mercado imobiliário. Temos várias soluções, mas falando um pouco sobre isso que a gente falou aqui, a gente tem uma solução de treinamento, porque resumindo o que a gente falou aqui treinamento, capacitação da equipe e dos gestores sobre o que é esse tocante, processo, né? Tem um processo que gere essas provas e, lógico, o acompanhamento, né? Então, resumindo, tamo junto, esperamos que vocês gostem muito e muito obrigado, pessoal. Valeu, turma. Até a próxima. Valeu. Valeu. Abraço.